essa é uma sessão especial para nós, porque talvez é a sessão que vai discutir onde a questão nos toca mais diretamente, né, e qual é a nossa responsabilidade, o nosso desafio. Boa sorte para vocês na sessão. Muito obrigada a todas, todos e todes que estão aqui. Antes de começar, queria só pedir a todas as pessoas que estão presentes aqui no Zoom, exceto nossas convidadas, que desliguem seus fones e as suas câmeras também, porque como nós estamos transmitindo pelo YouTube, qualquer interferência de som na imagem vai para a tela grande. E este aqui é o seminário titulado Preto no Branco, Exercícios de Letramento Racial. Hoje é o segundo dia do seminário, a gente teve 2 discussões ontem, teremos mais 3 sessões amanhã. E primeiro eu queria agradecer a participação de todas que estão nos acompanhando e principalmente as nossas convidadas, Joyce Souza Lopes e Ana Helena Passos, por terem aceitado o convite para essa conversa, para esse debate. E queria relembrar que esse seminário ele é organizado pelos estudantes de diferentes instituições, tem gente da PUC, da UEFES, da UFBA, fazendo essa disciplina. E esse seminário foi organizado por estudantes que fizeram uma disciplina que se chama Inscrições da Racialidade nas Artes e no Pensamento Social, Exercícios de Letramento Racial. É um título muito provocativo, e essa disciplina foi ministrada pela professora Enenda Leal Cunha, professor Júlio Tavares e o professor Felipe Machado, que estão aqui, que agradeço a presença. Mais tarde, às 17h45, a gente vai ter uma outra mesa chamada Poéticas Negras, Escritas Radicais Atravessando o Fim do Mundo, com Maré de Matos, Hamilton Borges, Audrey Anunciação, mediada pela Caranda Sodré e pelo Davi Nunes. Então, temos uma extensa programação. Quem puder, tiver interesse e disponibilidade, continue aqui com a gente. E queria me apresentar, eu sou a Bárbara Daniel, eu terminei o mestrado esse ano, eu defendi uma dissertação sobre letramento racial e antirracismo, fui orientada pela professora Enenda Leal Cunha, e para mim é uma grande satisfação conversar com vocês duas, que foram autoras que eu li, me inspirei e citei no meu trabalho. A mesa de hoje se chama Letramento Racial e Antirracismo Branco, Processos e Práticas Cotidianas, que teve a curadoria da Samantha Ribeiro e minha. E essa sessão, ela propõe uma conversa sobre essa noção de letramento racial crítico, o que é isso, né, em relação à branquitude, com vocês duas. E esse é um tema que ganhou muita visibilidade, que emergiu, vamos dizer assim, né, utilizando esse conceito que o Stuart Hall utiliza bastante, emergiu profundamente a partir de junho desse ano, com a morte com o assassinato do George Floyd. Mas é importante a gente ressaltar que, ainda que essa expressão tenha ganhado força nesses últimos meses, nesses últimos anos, antirracismo, branquitude, se a gente está aqui discutindo isso, trazendo a racialidade branca para a pauta, isso é fruto de um processo histórico de muito protagonismo, de luta, sobretudo dos movimentos negros, das mulheres negras, dos feminismos negros. Então, acho muito importante a gente ressaltar esse protagonismo, porque é a partir de uma relação que se intensifica e fica mais tensa e explícita, que esse debate sobre branquitude vem com muita urgência, sobretudo no Brasil, né, que é um país que a maioria da população é negra e cuja supremacia e hegemonia branca ainda é tão normalizada e pouco nomeada, e é uma hegemonia que vem às custas de uma inferioridade, de uma subalternização daqueles que não são brancos, sobretudo pessoas negras e indígenas, e pensar como que essa supremacia e essa hegemonia branca adquire consequências tão sórdidas e nefastas, seja na produção do saber, na produção de subjetividade, na vida social, no desejo. A supremacia branca, ela não está só numa esfera política e econômica, né? Ela é muito mais complexa, com muito mais nuances do que a gente pode
que a gente pode desenvolver e, por isso, acho muito importante, muito proveitoso a gente conversar sobre isso. E essa discussão pretende ainda ampliar o repertório crítico e prático acerca da responsabilidade de nós, pessoas brancas e brancos, pessoas brancas, tanto na manutenção como na desconstrução e na reparação dos racismos que estão em pauta e com muita força atualmente. Então, já passo a palavra para as nossas convidadas, só queria apresentá-las rapidamente. A professora Ana Helena Passos é advogada formada pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre e doutora em Serviço Social pela PUC-Rio e atualmente doutoranda no Programa Interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos Diversas da USP. Ela também é pesquisadora na área dos estudos das relações étnico-raciais, com ênfase no campo do conhecimento dos estudos críticos da branquitude, nos estudos da epistemologia feminista e de gênero. Ela também é cofundadora do Instituto Elas Criações Educativas. Seja muito bem-vinda, Ana Helena. Obrigada, Bárbara. Você vai apresentar a Joyce ou a gente... Agora vou apresentar também. Vou apresentar também, só um primeiro oi. Então, boa tarde a todas, todos e todas, a Bárbara e a Joyce também. Muito carinho da gente estar aqui junto de novo. E depois a gente continua. Maravilha. E agora eu vou apresentar a Joyce Souza Lopes. A Joyce, ela é formada em Serviço Social, ela é assistente social pela UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, uma universidade muito importante. Ela é mestra em Antropologia pela Universidade Federal de Pelotas e doutoranda em Antropologia pela Universidade de Brasília e também cofundadora do Instituto Carolina Maria de Jesus. Seja muito bem-vinda também, Joyce. Obrigada, Bárbara. Agradeço pelo convite em nome do programa de pós-graduação em literatura da PUC e estamos nessa tarde para conversar e trocar um pouco mais sobre branquitude, letramento racial, mais uma vez em parceria com a professora Ana Helena, né, uma outra oportunidade nesse contexto de conferências à distância, de videoconferência. Acredito que será bem, mais uma vez produtivo. Maravilha, eu já tinha visto outras lives em que vocês conversaram, enfim, estiveram juntas em outras lives e achei muito proveitoso o que vocês falaram e a discussão que surge daí. Então, como a gente tem 1h30 de mesa, é um tempo muito justinho, cada convidada tem em torno de 20 a 30 minutos para fazer sua apresentação. E em seguida a gente abre para perguntas, para conversas. E quem gostaria de começar? Ana Helena ou Joyce? A gente não tinha combinado quem ia começar, mas fiquem à vontade para decidirem. Bem, queria agradecer, começar com você que a gente agradeceu, mas expandir o agradecimento para Samanta Ribeiro também, que está nessa organização, que também entrou em contato com a gente. Vejo aí, então, a professora Eneida Cunha também está aí, né, como se colocou nessa organização. E também falo que estou muito feliz de estar falando em casa, porque sou filha da PUC, tenho muita saudade da PUC, eu acho que a PUC foi muito, muito, muito especial na minha caminhada crítica, nessas ressignificações de racialidade. A PUC e o Rio de Janeiro têm um lugar muito especial na minha produção, no meu coração, enfim. Fico muito feliz de estar aqui. E, Bárbara, 20 minutos é um tempo muito curto, né? Então, eu acabei dar aquele pânico, assim, de você sair do rumo, né? Da conversa, mudar o rumo da conversa. Então, eu preparei aqui só uns slides. Você consegue me ajudar passando ou eu passo? Como é que você... Eu posso fazer isso, só um minutinho. É só para a gente fazer um panorama, porque eu penso, a minha ideia, na realidade, foi não começar falando de letramento,
mas mostrar um pouco alguns pontos, né, do tempo histórico que a gente constrói essa narrativa da branquitude. E aí, por fim, trazer aí uma proposta de reflexão para letramento, para juntar a conversa, né? As tantas conversas sobre letramento. Então, uma proposta até que, inclusive, eu já falei junto com a Joyce, né, no evento lá da branquitude, mas nesse momento eu pensei em... Eu venho pensando muito, né, na branquitude. Acho que a gente tem várias formas de pensar a branquitude, enquanto um conceito, enquanto uma palavra, enquanto uma dinâmica, enquanto ideologia, enquanto estrutura, enquanto sistêmica, enfim, várias formas a gente pode abordar, né, a branquitude, por isso que cabe estudar em todas as áreas de produção. Eu venho trabalhando a partir dessa perspectiva da narrativa hegemônica, ou seja, comungando aí com esses pensadores e pensadoras decoloniais, pós-coloniais, enfim, esses pensadores que vão fazer a crítica a esse pensamento colonial e trazer a categoria raça, como uma categoria a ser problematizada no processo de crítica à colonialidade. Então, eu acabo comungando com esses autores e venho pensando a branquitude como uma narrativa hegemônica. E para isso, né, para a gente pensar, como ela é uma narrativa hegemônica, ou seja, uma narrativa que se impõe como única, né, eu quis trazer um panorama para a gente ver em que tempos históricos, não é fechado, não quer dizer que só nesses tempos, né, há vários momentos em que a branquitude se opera na sua unicidade, na sua imposição narrativa do discurso, de forma muito forte. E aí eu só fiz um traço aí, pincelei 3, 4 momentos históricos importantes, para depois a gente pensar o letramento como já essa proposta de plurinarrativa, né? Como é que a gente pode sair dessa narrativa única e pensar a plurinarrativa. Bárbara, você tem como colocar em mim, em slide, ele está em... Foi? Ele tá com uma... Ah, João, foi, obrigada. Vocês estão então, vendo bem? Vocês estão vendo bem? Todo mundo? Sim, tá ok. Sim. Maravilha. Então, a ideia, os 4 tempos históricos que eu penso em trabalhar, né, penso da gente conversar agora, eu acho que se você puder colocar o slide 2 como, eu acho que que é o século XV, né, que é a ideia do projeto colonizador. O segundo é o século XVIII, que tem aí as teorias raciais como um operacionalizante, né, da relação de poder. O século XX, eu dou uns saltos enormes de século, né? Os historiadores agora vão estar nervosos. Então, a ideia não é a partir do prisma da história tradicional, história clássica. Então, a gente vai dar alguns saltos históricos mesmo para a gente pensar o discurso mesmo da construção da branquitude. O século XX, pensando já Brasil, saindo desse universo global, mundo, pensando Brasil, a política de branqueamento. E o século XXI a ser construído, né? Os possíveis caminhos críticos. Então, no terceiro slide, pensando o projeto, na ideia que eu trago aqui, para pensar o projeto colonizador, o termo branquitude, que está no terceiro slide, o termo branquitude ele não aparece ainda como um termo estudado. Tá? Eu trago para a gente olhar a dimensão dessa narrativa hegemônica. Mas a palavra, conceito, branquitude, ela não aparece. Mas a imposição das relações que vão ter, inclusive, outros nomes, não vão estar pautadas necessariamente na raça, mas são relações entre brancos e negros, mas ela não é necessariamente dita na raça, aqui aonde eu trago. Bárbara, tu passa para mim, por favor, para o terceiro. Então, para pensar esse primeiro momento, esse século XV, eu trago um livro do Arthur Ramos, eu fui lá de volta no clássico, né, da antropologia, o Arthur Ramos. Por quê? Uma das coisas que, inclusive já antecipando, né, e trazendo aí sempre de forma de uma leitura crítica, né, uma das questões de ficar fazendo a observação crítica ou a análise crítica da branquitude é a gente arrumar essa lupa interpretativa do mundo. E aí, para isso, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo fazendo esse convite para si própria e para as pessoas,
de estar voltando a alguns clássicos que escreveram sobre o Brasil, escreveram sobre raça, pensaram a sociedade e não fizeram essa criticidade. Então, eu acho que esse convite à plurinarrativa, esse convite ao letramento racial, é também esse convite a revisar esses autores, né? Para além da gente estar pensando os autores novos, mas também eu fico pensando como é interessante também a gente revisitar esses autores brancos, né? Uma coisa que o Lourenço Cardoso faz no trabalho é fazer o Guerreiro Ramos também, né? Já fez essa crítica à intelectualidade branca, e aí eu resolvi trazer aqui o Arthur Ramos de forma, com esse olhar crítico, né? Do que ele traz, do que ele vai falar sobre europeização. Então, o Arthur Ramos vai se dedicar à antropologia, vai se dedicar, ele vai se dedicar aos estudos afro-brasileiros, vai se dedicar a entender as religiões, vai existir, né, vai produzir num momento histórico muito importante no Brasil, que é essa queda de um paradigma, apesar que nem uma queda grande, porque na realidade para mim ficam duas frentes de política ativa de branqueamento, né? A eugenista, que vem de Nina Rodrigues, e a culturalista, que vai seguindo aí com essa ideia do democracia racial. O Arthur Ramos rompe com Nina Rodrigues e vai criando o corpo dessa frente, né, dessa frente de pensamento mais tentando afirmar uma harmonia racial, tentando, vou falar uma coisa bem, tentando aliviar a barra dos porque essa é a questão, né? Quando ele não faz a criticidade ao que ele traz da europeização, ele está, de uma certa forma, mostrando aí como é que o Brasil, por ter sido colonizado pelos povos brancos portugueses, são mais propícios a relações harmônicas e, consequentemente, ele vai acabar sendo um dos autores que vai criar o bojo aí da ideia da democracia racial, né? A política de branqueamento pela democracia racial. E aí, quando a gente vai, ele tem um livro que não é muito falado e que ele vai falar das culturas europeias, né? Ele não vai falar, porque ele acaba ficando muito famoso e muito reconhecido por ser um estudioso dos negros. E aí eu queria pensar Arthur Ramos pensando os brancos, para a gente começar essa crítica, não só dele como intelectual, mas de como ele vai trazendo a narrativa sobre os brancos sem fazer a crítica, né? Como ele vai compactuando com essa narrativa hegemônica. E aí ele tem um livro dessa coleção, é uma coleção grande, né, que ele fala do negro, dos indígenas, dos conceitos raciais, do folclore, das religiões, mas aí tem um volume que ele vai falar as culturas europeias e europeizadas. E aí ele fala isso, ele fala... Ai, meu Deus do céu, o meu tempo é curto. Do ponto de vista do homem comum, é um conjunto... O que é a cultura ocidental? Então, esse é o ponto... O que é a cultura? É importante que a gente pense o que é a cultura ocidental para que a gente pense como é que nasce essa narrativa hegemônica. Então, a cultura ocidental é exatamente esse conjunto de traços de ordem material para o Arthur Ramos, né? E não material, que caracterizam o homem chamado civilizado, em contraposição ao não civilizado. Então, ele vai rompendo com a ideia de raça a partir das teorias raciais, né? Essencialista e biologizante, mas ele continua na esfera mais problemática, né? O elemento nevrálgico da questão da desigualdade racial, que é a hierarquia entre as raças. E ele vai fazer isso a partir da cultura. E ele vai dizer, isso foi uma herança do mundo greco-romano. Ou seja, é esse universo greco-romano que vai impor. E ele diz isso, né, com a imposição. Ele diz... Então, o primeiro momento que a gente pode fazer... Agora está melhor, tá cotando menos. Tá, Pode joia. continuar. Obrigada. Então, voltando só um pouco, na realidade, o que eu estava trazendo é a questão da europeização. A europeização é essa imposição da cultura ocidental, e principalmente a cultura ocidental como um imperialismo cultural. Tá? Então, impõe os seus traços técnicos e não materiais aos diversos povos, né? Aos outros povos. Então, esse é um primeiro momento, que não necessariamente está marcado na terminologia branquitude, mas está marcado na construção dessa narrativa hegemônica da branquitude. Um segundo momento, Bárbara, se puder... um segundo momento, eu inicio, na realidade, antes de falar do momento, com uma frase que eu gosto muito do Achille Mbembe, né, do filósofo Achille Mbembe, no livro Políticas da Inimizade, que ele vai falar sobre uma questão
que inclusive a gente pode pensar a própria subjetividade, né, como a Bárbara colocou, como é que a branquitude marca as objetividades e as subjetividades. E aí eu gosto muito quando Achille Mbembe fala, de um lado, ele está falando desses encontros raciais, né, já marcados nessa proposta imperialista, né, já marcada nessa proposta das relações de poder, e ele fala, de um lado, eu, por excelência, tecido e ponto zero de orientação do mundo. Do outro, os outros, com quem nunca poderei fundir-me totalmente, que posso trazer para mim, mas com quem não poderei verdadeiramente manter relações de reciprocidade ou de mútuo envolvimento. Ele está falando aí, está fazendo uma denúncia desse encontro de colonialidade, né? Esse encontro racializado de colonialidade. Então, é o segundo momento histórico que eu trago, que é o século XVIII, as teorias raciais. A gente não vai conversar, Bárbara, te peço essa ajuda para a gente passar o próximo, a gente não vai necessariamente conversar profundamente sobre as teorias raciais, eu acho que esse é um convite para, sei que muita gente já estuda, sei que muita gente já vai para esse momento histórico quando vai pensar raça, né, quando vai fazer os estudos de raça, mas o século XVIII, XIX, ele é fundamental para essa imposição, essa marcação da narrativa hegemônica da branquitude, porque é quando nasce essa classificação hierárquica da população, né, dos povos, das culturas, dos povos, e com método biológico, né, com método das ciências naturais, e principalmente hierarquizando, categorizando e hierarquizando com elementos morais, biológicos, né, e físicos, biológicos, físicos, para marcar quem são as raças, né? Então, esse é também um tempo histórico que marca essa política ideológica de hierarquização das raças e, consequentemente, essa reforça, né, reforça essa hegemonia branca. E a gente, acho que também faço o mesmo convite, que é esse convite que a gente faz também de olhar criticamente o Arthur Ramos. Então, a gente tem que olhar criticamente os teóricos brancos que escreveram sobre isso, olhar mesmo para o continente europeu, olhar essa literatura que é muito marcada no continente europeu e que define os outros povos. Por fim, quase chegando ao fim, né? Eu não sei como é que... agora, com essa saída e mudança de lugar aqui, eu me perdi no tempo, mas eu acredito que já estamos bem acabando. O século XX, aí uma longa história também, todos esses séculos são longas histórias, mas eu queria marcar o século XX em diante, né, como esse retrato dessa política de branqueamento. E, principalmente, marcar essa questão que o embranquecimento, ou a política de branqueamento, ela não foi uma lei, ela não foi um momento, ela é uma ideologia, ela é a materialidade da branquitude, né? Ela é um conjunto de teorias e práticas e de diversos lugares, né? É um conjunto de teorias e práticas que está nas ciências sociais, que está nas artes, que está na política, que está no abolicionismo branco, né? O abolicionismo branco sempre muito preocupado com a questão econômica, tanto que acaba que a narrativa mais dominante da ideia de formação social brasileira é uma narrativa de classe, né? Como se raça fosse apenas um elemento de classe, né? E essa narrativa vem dessa reprodução desse abolicionismo branco, né? Que desejava progresso, que desejava desenvolvimento, que tratava as pessoas negras como infantis, como crianças, como pessoas, né? População, pessoas que deveriam ser cuidadas. Então, o embranquecimento, e fora que eu acho que é interessante que a gente volte sempre a pensar a política do embranquecimento, porque a gente precisa voltar sempre a pensar na questão da mestiçagem, né? A questão de pensar o letramento racial nos convida também a sempre pensar a questão da mestiçagem, sabe? A gente precisa sempre estar revisitando essa literatura, vendo como é que ela foi também revisitada pelo movimento social negro, que elementos a gente pode ver e que elementos eles vão sendo ressignificados ou eliminados e construído outros elementos. Mas o que fica da ideologia, né? O que fica das racialidades na mestiçagem? A gente precisa pensar sobre isso, porque a mestiçagem ela foi
ela foi por muito tempo um tema muito grande das ciências sociais, e eu acho que hoje não se há tanta dedicação à mestiçagem. Eu acho que é um dos caminhos também da gente pensar as plurinarrativas, é pensar quando a gente vai olhar para ela a partir da criticidade do discurso único da branquitude, que é essa, eu acho que esse é o convite que trago a partir dos estudos críticos da branquitude, olhar a mestiçagem não mais atrelada a um projeto de branqueamento, mas sim a partir de uma responsabilidade, né, de uma racialidade branca também. E aí olhar para essas racialidades, né? Quem são e que espaços políticos, sociais e afetivos ocupam tantas racialidades ou não ocupam, né? Então, a política de branqueamento ela se dá em diversos campos, né? Nos crimes de violação e subjugação. É tão chocante, é muito interessante sempre voltar a esses clássicos, apesar que algumas coisas que eles trazem são muito enfim, às vezes aborrece porque são coisas, mas é muito chocante, porque o Arthur Ramos, por exemplo, ele fala que o encontro dos povos ele diz exatamente essa palavra, é um contato amigável. O que a gente está falando aqui de crime de violação e subjugação sexual com relação às mulheres negras indígenas, ele vai chamar de contato amigável. Então, assim, a gente precisa voltar a esses teóricos profundamente e revisitá-los mesmo numa crítica à branquitude. As políticas eugenistas, que aí é outra esfera, né? A gente tem a esfera da democracia racial, e é o caminho, né, da construção da democracia racial, e o caminho das políticas eugenistas, né? São duas formas de política de branqueamento. E aí, por fim, o século XXI, que é o que podemos fazer no século XXI. Aí esse convite do letramento, que a gente já vai fazendo aí no encerramento, e aí a gente faz juntos e juntos, né? Eu venho pensando essa proposta teórica, né? Como é que a gente pode pensar a proposta teórica para dar corpo à ação, que o que vale é a gente realmente fazer disso praxis, né? A partir de eu venho chamando dos 4 R's, né? Eu venho tentando elaborar esses 4 R's, né? Que é esse processo de ressignificação, de reparação, de reconhecimento e de responsabilidade. São processos, né? Acho que são processos, ou seja, processo no sentido porque não está acabado, é inacabado, assim como o antirracismo, né? O antirracismo é um processo, ele está em construção, ninguém sabe muito bem como fazer, e a gente tem que, ao construir um discurso antirracista, estar o tempo todo olhando para o anticapitalismo, sabe? Porque senão a gente pode cair nas armadilhas do capitalismo e criar um discurso antirracista falso, mascarado e apropriado, né? Apropriado para o capitalismo. Então, acho que o discurso tem que estar muito atrelado. E a ressignificação é esse convite a combater essa falsa neutralidade racial, porque a consequência do discurso único, a consequência da hegemonia discursiva da branquitude é a falsa neutralidade racial para as pessoas brancas. Então, é preciso que a gente se racialize, né? Entenda que isso é uma falsa neutralidade e elimine os elementos de violência do discurso de raça. Porque uma das questões da colonialidade, né, marcada pela raça, é esses encontros violentos. Né? O colonialismo, o imperialismo, ele é um encontro de violências, né? Porque ele narra, ele é pautado nessa desigualdade abissal vinda aí dessas hierarquias raciais. Então é preciso que a gente elimine esse elemento de violência para que a gente possa ressignificar afetos. Acho que esse é o momento, esse é o primeiro momento, né? Ressignificar afetos. A gente só vai conseguir fazer isso, porque isso parece muito de um campo de uma utopia, né? Principalmente porque a gente olha, a gente fecha aqui a nossa sala, né? A nossa reflexão, e a gente vai para o mundo real, e o mundo real é genocida, né? Genocida, realmente mata uma criança negra 23 minutos, mata crianças que estão brincando com um fuzil, né? Então, assim, é muito difícil a gente falar de ressignificação de afeto no cotidiano, né? Da vida. Mas, seguindo propostas, né? Reparação é realmente construir esse projeto antirracista,
né? Construir políticas de ações afirmativas, estar junto da construção de políticas de ação afirmativa. Então, assim, qual é o seu lugar no mundo, no seu campo do trabalho? Você é do direito? Então, você tem a obrigação de lutar por cotas e ações afirmativas em qualquer espaço de trabalho que você se encontra nesse momento, né? É juiz, juíza, é artista plástica, em que lugar você está para que você realmente faça um projeto de políticas de ações afirmativas consistente, né, coerente. O reconhecimento, não no sentido da política de reconhecimento que a gente vai analisar em obras como Habermas, mas a questão, o reconhecimento que trago como palavra, né, que é pensar criticamente sobre a falta de reconhecimento de humanidade. Uma das características, mais uma característica, a gente fica o tempo todo falando das características do discurso único, né? Então, uma das características da hegemonia da branquitude é essa construção da humanidade, né? Essa humanidade capenga que é construída na branquitude, que não é uma humanidade plena, porque assim como disse o Achille Mbembe, não se pode existir uma humanidade plena quando você acha que o eu, né, eu de pessoa branca, é o ponto zero de partida de tudo, né? Então, nesse sentido, você cria os humanos e não humanos. E quando você tem humanos e não humanos, você não tem um projeto de humanidade. Então, o reconhecimento da sua branquitude, o reconhecimento da sua raça é um passo que se tem que dar para a construção de uma humanidade. Assim, é um projeto realmente filosófico também, né? É prático, mas também é filosófico. E a responsabilidade, que é esse conjunto de ações práticas, né, no campo da reorganização. A responsabilidade é o que impulsiona esses outros processos. É realmente você se colocar em ação, né? Refazendo o seu vocabulário, refazendo a sua atitude frente às outras pessoas brancas, ressignificando os seus afetos interraciais ou seus afetos com pessoas brancas, para que eles não sejam harmônicos, que eles sejam tensos na racialidade, para convidar, inclusive, a responsabilidade de mais pessoas, e material nesse sentido estrutural e institucional. Então, é esse convite que eu começo a fazer, né, que eu chamo todas, todos e todas a fazer, e que a gente fica aqui para conversar juntas, juntos e juntos. Eu acabei falando rápido, mas espero que tenha sido num tempo... Deu 23 minutos, é isso? Isso, deu 23 minutos, foi ótimo tempo. Muito obrigada pela sua apresentação e pelas ideias tão frutíferas e desafiadoras que você traz, né? Eu vou, então, parar aqui de compartilhar. Pronto, vou ver vocês e passar a palavra agora para a Joyce. Oi. Eu vou só pedir para habilitar, para que eu possa exibir a... Dani, você pode habilitar para que a Joyce possa compartilhar? Já foi, Joyce, pode compartilhar. Já abri. Pronto. Obrigada. Assim como a Ana Helena, eu tinha pensado em falar assim, slide, mas quando a gente pensa nos 20 minutos, dá um frio na barriga, um desespero de não dar conta de organizar. Então, eu resolvi fazer. Já está exibindo para vocês? Já sim. Se você puder colocar em tela grande, a gente vê um pouco melhor. Ah, tá ótimo. Já estamos vendo. Então, essa sou eu, com a proposta de discussão sobre letramento racial e antirracismo branco, né? Processos e práticas cotidianas, que foi o tema proposto pela equipe que está organizando o seminário Preto no Branco, exercício de letramento racial. Então, vou fazer um exercício de se vira nos 30 para falar um recorte dessa discussão nos 20 minutos. É interessante que a minha aproximação com os estudos sobre branquitude veio inicialmente a partir da leitura de um poema, que foi um poema justamente do Lourenço Cardoso, que é uma referência muito importante, né, atualmente,
a respeito dessa temática no Brasil. E um trecho do poema dizia o seguinte: narram que o negro somente apoiou e não contabilizam o branco que matou. A partir desse poema, eu fui me interessar em relação aos estudos sobre branquitude, já havia um tensionamento em relação ao meu próprio processo de construção de identidade racial, um tensionamento a partir de uma vivência no núcleo Acofena, que é o núcleo de estudantes negras e negros da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E a frase nos traz uma reflexividade, um tensionamento a respeito sobre o que a Ana Helena até trouxe na discussão dela, da neutralidade em relação à posicionalidade racial do sujeito branco. A tentativa de neutralização da racialização branca, que é um tema central também na discussão da Cida Bento, que é outra referência básica dos estudos sobre branquitude. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que ela tem trazido para a gente refletir. Mas o tensionamento de Lourenço, eu acredito que tem tomado força, como a Bárbara abriu a conversa da gente, excepcionalmente nesse ano de 2020, né? Embora a gente tenha um processo histórico anterior até essa chegada. E vamos refletir um pouco sobre esse processo. Primeiro, sobre o termo branquitude, branquidade, brancura, a circularidade desses conceitos, como é que ele vem sendo empregado historicamente, como é que a gente chega à atualidade dessa discussão. A gente tende a pensar que o termo, o conceito, a discussão, ou mesmo um conjunto de estudos a respeito, surgiu nos Estados Unidos, em especial a partir da década de 90, com o boom dos estudos críticos da branquitude. E eu trago outros autores para a gente refletir que, na verdade, no Brasil, o movimento negro já vinha fazendo um processo de tensionamento a respeito dessa questão há muito tempo, que o Lourenço Cardoso chama de provincialização da branquitude. A forma em que o movimento negro tensionou os sujeitos brancos a se colocarem enquanto brancos e a reconhecerem seu legado histórico de escravização de um povo, né, de violência extrema de um povo, de construção de uma supremacia branca no Brasil e no mundo. Então, para a gente refletir o quanto isso foi construído no movimento negro, eu trago para vocês o exemplo do branco objeto, e aí quem vai falar para a gente sobre isso é o Abdias Nascimento, no livro O Quilombismo. E ele vem nos aponta que, em 1940, no primeiro congresso sobre o negro brasileiro, Fernando Góes já apontava sobre a necessidade de construir um seminário internacional para que o povo negro pudesse refletir o histórico de violência drástica que o povo branco, sobretudo na Constituição de origem, né, europeia, submeteu outros povos no mundo, em especial os povos africanos. E ele diz, é preciso a gente traçar um arquétipo dessa violência, é preciso a gente entender por que esse povo fez isso, como esse povo se organiza culturalmente, o que é que há de imaginário, o que é que há de ideologia, fazer um processo mesmo de estudar o povo branco, de entender o povo branco. Em 1957, o que a gente tem tido como um dos primeiros referenciais científicos e teóricos nesse sentido, a gente tem a publicação do Guerreiro Ramos. E ele vem utilizar o termo brancura, a Ana Helena também citou, e a gente realmente não tem como falar sobre esse processo histórico acerca de cientificação da branquitude e não tocar no Guerreiro Ramos. E ele fala exatamente que os estudos raciais no Brasil, na verdade, são estudos sobre os negros, e esse caráter de estudos sobre negros faz parte de uma patologia social do sujeito branco. Uma patologia no sentido de se propor o tempo todo a colocar o outro como objeto, o outro como rato de laboratório, o outro como corpo a ser entendido, né? E ele ainda faz uma distinção que eu acho fantástica, que é sobre o negro vida e o negro tema. E ele fala sobre como que as pessoas brancas, os intelectuais brancos, se colocaram a pensar um negro tema dentre os aportes metodológicos do que se considera ciência no Brasil.
e da importância de os próprios negros constituírem uma cientificidade a partir também da negrovida. E na minha dissertação eu trago uma discussão nesse sentido também, em termos de se constituir um branco tema, que é o que o Lourenço vem trazer, o que o próprio Guerreiro Ramos vem trazer, e que uma série de autores iniciais, né, dos estudos sobre branquitude no Brasil vem apontar, sobre colocar o branco também como objeto de pesquisa, como algo a ser estudado. O termo em si, branquitude, a palavra, foi empregada primeiramente por Gilberto Freire, em 1962, né? Até então, o que a gente encontrou, né, em termos de registro histórico, está na escrita de Gilberto Freire. Porém, ele traz a utilização do termo branquitude em uma defesa de desuso, assim como ele defendia que não fosse utilizado o termo negritude, porque na concepção do Gilberto Freire não havia uma estrutura racializada no Brasil ao ponto de que fosse necessário constituir uma identidade racial por cada grupo historicamente distintos, né? Então, para ele, era necessário desconstruir a postura de defesa da negritude, tanto quanto desconstruir de branquitude, já que é um país, né, democracia racial, miscigenação, e tudo mais, que eu acredito que quem iniciou, de alguma forma, os processos de aproximação em relação aos estudos sobre a racialidade no Brasil, provavelmente já se deparou com essa discussão sobre Gilberto Freire. Já o Hamilton Cardoso, que na minha pesquisa tem uma centralidade maior, que é um militante muito importante para o Brasil, década de 70, década de 80, um jornalista que nasceu aqui em Salvador, mas que tem grande expressividade em São Paulo, ele publicou uma série de artigos jornalísticos trazendo essa questão sobre a demanda de racialização da branquitude, de reconhecer o sujeito branco, de falar sobre o sujeito branco, e em especial na relação com o movimento negro. E ele também traz o termo branquitude em seus escritos quando vai se relacionar à identidade racial branca. A minha pesquisa de mestrado, eu trago até um conceito enquanto título, que é do Hamilton Cardoso, que é o do branco fora do lugar, e que eu pretendo conversar um pouco mais até finalizar a minha apresentação, que, primeiro, ele trata o branco fora do lugar em uma espécie de reflexão sobre uma hierarquização global da branquitude. Então, o branco fora do lugar pode ser compreendido como o branco no Brasil, tendo em vista que o lugar do branco é a Europa. Então, seria um branco menos branco dentro da hierarquização global, né? Mas é importante ponderar que, falando isso, ele não está dizendo que não existe branco no Brasil. Ele está ponderando exatamente que existe uma hierarquia global dentro da própria branquitude. Outra pesquisadora que vai aprofundar mais essa discussão é a Lia Weiner, quando ela vai falar sobre o branco, o branquíssimo, o branco encardido. E é exatamente sobre esses aspectos que ele vem falar sobre o branco fora do lugar. E o outro aspecto que para mim é mais preponderante na pesquisa é o branco fora do lugar no sentido de lugar de branquitude, o branco que se relaciona com o lugar de negro, o branco que se coloca como aliado entre espaços de agenciamento do movimento negro e etc. e tal. Bom, então a gente tem esse processo histórico, né, de registro, sobretudo, a respeito de como o movimento negro e como pessoas, como lideranças negras tensionaram esse lugar e essa figura do sujeito branco, desse lugar racial da branquitude, e como que a gente sistematiza isso também conforme um aspecto científico, de produção acadêmica e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é, antes de uma formulação acadêmica, de produtividade acadêmica e científica no Brasil, há todo um tensionamento do movimento negro que está registrado em uma série de documentos, né? Textos jornalísticos, históricos e tudo mais. Então, os dois primeiros livros que chegam no Brasil com essa discussão, o que é produzido no Brasil, primeiro tem esse Psicologia Social do Racismo, Estudos sobre Branquitude e Branqueamento no Brasil, que é uma organização da Irai Caroni e da Maria Aparecida Silva Bento, né?
a respeito da identidade racial branca no Brasil. E um artigo elementar desse livro é o da própria Cida Bento, que ela vai falar sobre o Pacto Narcísico. E vou abordar um pouquinho mais na frente. Um outro livro que chega 2 anos depois, mas ironicamente chega com mais potência, é o de Branquidade, Identidade Branca e Multiculturalismo, que são artigos produzidos nos Estados Unidos, né, e traduzidos nessa coletânea publicada aqui. Bom, essa tradução trouxe uma possibilidade de reflexão a respeito de como está sendo conceituada a identidade racial branca no Brasil. Então, há um tensionamento. A gente trata como branquitude, a gente trata como branquidade, são conceitos sinônimos. O que é cada termo desse, cada palavra dessa. Mais recentemente, a gente tem comungado muito mais com a utilização do termo branquitude, e a maioria dos autores tem utilizado o termo branquitude. A Camila Moreira fez uma proposta da gente distinguir branquitude de branquidade, pensando em uma perspectiva na seguinte forma: a branquidade ser relacionada a uma identidade racial branca crítica e a branquitude seria uma identidade racial branca crítica. E quando eu falo branca crítica, eu estou me referenciando a uma formulação anterior, que é a do Lourenço Cardoso, de distinguir a branquitude de acordo com o seu traço de criticidade, de posição, no sentido de antirracismo, de postura contra o racismo. E já que o Lourenço Cardoso tem essa sistematização, a minha perspectiva é que a gente pode continuar utilizando o termo branquitude, até porque o fato da pessoa ser antirracista ou não, se pretender antirracista ou não, se colocar em uma postura de criticidade, não tira ela do lugar de branquitude, não tira ela dos benefícios, dos privilégios, dos direitos, da história, do legado, de tudo que configura uma identidade racial como um todo. Então, o branco crítico, né, vive seus privilégios e sua condição de sujeito branco, tão quanto o branco acrítico. Então, é interessante que esses dois sejam colocados no mesmo lugar, sejam entendidos em um mesmo lugar social, né? Em uma mesma categorização racial. Então, muito por isso, eu tenho utilizado também o termo branquitude. Bom, a partir dessa tentativa super ligeira de fundamentação, de trazer alguns referenciais para a gente ir se aproximando, eu quero pensar com vocês algumas frases, alguns discursos que são reproduzidos especialmente entre os sujeitos brancos, para a gente ir refletindo a proposta da discussão temática de hoje, letramento racial. E a Ana Helena, ela trouxe os 4 passos, né? O primeiro passo ela fala sobre ressignificação. E a gente vai iniciar falando um pouco sobre ressignificação. É comum a gente ouvir frases como é que ninguém é branco. Essa frase, por sinal, é o título do livro da Liv Sovic, que é um livro excepcional sobre branquitude. E ela diz que ela ouviu essa frase em um contexto de sala de aula na Bahia, ela como uma mulher fisicamente branca, né, com estereótipo branco, não só branco, mas um branco que a gente chama aqui, né, o gringo, né, a gringa, os traços mesmo branquíssimos, né, de uma branquitude norte-americana, né, digamos assim. Mas outras pessoas ouvem esse discurso, né, ou reproduzem esse discurso no Brasil e especialmente na Bahia, no sentido de aqui ninguém é branco. Um outro discurso é: eu não reconheço a raça negra, eu não reconheço o outro como negro, eu me coloco no lugar de gente, de pessoa real, a raça é humana. Essa frase, por sinal, eu tirei do discurso de uma das pessoas que foi entrevistada no meu processo de pesquisa do mestrado. E é muito reiterado, né? Sobre a tentativa de colocar uma suposta humanização como algo superior a uma tentativa de racialidade. Aqui não existe raça, isso não existe no Brasil, né? Eu não vejo o outro como uma pessoa negra, eu vejo o outro como uma pessoa humana e tal. O outro discurso, cada um desses discursos caberia uma tarde de discussões, tá? Mas só estou jogando aqui como chuva de ideias mesmo para a gente refletir.
minha avó é negra, eu tenho um pé na senzala, e aí já vem uma reflexividade a respeito da miscigenação e como que ocorrem os processos de racializações e como o sujeito branco, e quando eu estou falando sujeito branco, sujeito fenotipicamente branco, tem utilizado de subterfúgios em relação a essa ideal de miscigenação no processo de autoatribuição de pertença. E aí a gente vai falar da categoria pardo como uma categoria problemática nesse sentido, né? Não que a categoria em si seja problemática, mas aí existem muitos aspectos relacionados a elas que o são. E um desses aspectos é como a branquitude, como os sujeitos brancos têm utilizado como subterfúgio para o não reconhecimento de sua própria identificação racial, de tentarem, mais uma vez, não se colocarem enquanto brancos. Então, todos esses discursos que eu estou colocando nesses slides estão relacionados à dificuldade de autoatribuição de pertença das pessoas negras e à diversidade de formas que são constituídas para dizer, bom, eu não sou branco, aqui ninguém é branco, não existe branquitude no Brasil. Ou nem negro, nem branco, muito pelo contrário, né? E para refletir esses aspectos, eu vou trazer algumas autoras importantes. A Edith Pisa, inicialmente, vai falar sobre a metáfora da porta de vidro, que é bastante fundamentada na ideia da Ruth Frankenberg de autoinvisibilidade das pessoas brancas, né? Como se a identidade racial da branquitude, a brancura, fosse visível para o outro, para as pessoas negras, mas não fosse visível para as próprias pessoas brancas. Então, por isso a metáfora da porta de vidro. É como se houvesse uma porta e as pessoas brancas só se enxergam enquanto brancas no momento em que se chocam contra essa porta. Então, as pessoas brancas só se percebem enquanto brancas se houver um tensionamento explícito, né, a respeito de sua racialidade. O Matthew Rye, ele já vai fazer uma desconstrução em relação a essa perspectiva e vai dizer que a branquitude tem mais um privilégio, que é o privilégio da inconsciência, e que há, de fato, uma visibilidade sumária entre pessoas negras e brancas. E essa já é uma conclusão mais matura do Matthew Rye, porque ele passa, inclusive, por processos até chegar a isso. Inicialmente, ele pensa, por exemplo, que poderia ser visível para as pessoas negras, porém não para as pessoas brancas, e ele conclui dizendo, não, a branquitude é visível tanto para as pessoas brancas quanto para pessoas negras. Porém, aí a gente chega a uma conclusão mais louvável, digamos assim, acredito eu, que é a da Aparecida Bento, que ela vai dizer que, na verdade, existe um pacto narcísico entre as pessoas brancas para que não se reconheçam enquanto brancas, né? Para que permaneçam em um status de humano genérico, né? De humanidade genérica, de humanidade protótipo. Então, nós somos brancos, nós não temos raça, né? Então, a branquitude racializa o outro e tenta se colocar em uma posicionalidade de superioridade, de privilégio, dizer nós não temos raça, né? Um outro discurso para a gente refletir no processo de letramento racial, que é bastante reproduzido, sobretudo com o advento da circularidade de alguns conceitos que têm sido produzidos entre pessoas negras, ou no movimento negro, entre intelectuais negras. O lugar de fala é um desses conceitos, né? A gente poderia citar vários outros, racismo estrutural, racismo institucional, genocídio, há uma série de conceitos que está ganhando o mundo, né? Digamos assim, falando popularmente, que está com um caráter de circularidade muito alto, e isso tem ônus e bônus, né? Digamos assim. Mas acho que a gente não tem tempo para pensar sobre isso agora. Sobre o lugar de fala. Pessoas brancas não devem falar sobre raça ou racismo porque é um lugar de fala de pessoas negras. Eu já ouvi isso diversas vezes, já li diversas vezes, e é uma apropriação equivocada em relação ao conceito de lugar de fala, porque o lugar de fala não é o reconhecimento de que o outro não possa falar de qualquer que seja o assunto. A ideia de lugar de fala é que a pessoa fale a partir do seu lugar, parece tão simples, né? Que a pessoa fale a partir de sua experiência de vida, de sua corporeidade, de sua subjetividade, de sua objetividade. Bom, se você é uma pessoa branca, você precisa falar sobre racismo, mas você precisa falar sobre racismo no seu lugar de privilégio racial.
Você não precisa colocar o quanto que você sofre porque as pessoas negras passam por processos que o seu grupo racial submete a essas pessoas. Você precisa falar sobre o quão é bom você ter todos os privilégios que te cabem, né? E como superar essa realidade, né? Como construir processos de destruição real dessa realidade. E aí eu estou trazendo um lugar de fala, como eu falei, porque... Ficou até redundante, né? Mas eu estou trazendo um lugar de fala porque é algo que tem circulado bastante, mas há uma série de conceitos que vários autores trazem que podem ser relacionados ao lugar de fala. E assim como a Ana Helena, também tenho me aproximado bastante sobre os estudos decoloniais e, mais recentemente, sobretudo, sobre os estudos contra-coloniais e a perspectiva do Grossfogel, que ele fala da geopolítica e corpopolítica do conhecimento. Geopolítica e corpopolítica do conhecimento não é nada mais, nada menos do que lugar de fala, né? Que é a sua constituição de sujeito no mundo e como isso interfere na sua forma de se colocar, no seu pensamento, no seu jeito de ser, na sua subjetividade, nas suas emoções, etc. e tal. Um outro discurso. Por favor, Bárbara, tu me sinaliza se quando eu estiver próximo de acabar. 5 minutinhos, está ótimo. Não tenho culpa se meus bisavós escravizavam pessoas. E a Tatiana Nascimento, entre as autoras da branquitude, é a que tem se debruçado mais a respeito dessa ideia de culpa branca, no Brasil, né, falando, de culpa branca, e ela tem um artigo que é muito bom, esse artigo, acho que está saindo como livro agora, ou já saiu, salvo engano, que é Leve Sua Culpa Branca para a Terapia. E eu trago essa frase para a gente refletir que, de fato, as pessoas brancas dessa geração não têm culpa. E a gente não está utilizando a culpa como um elemento de identificação racial ou atribuído à identidade racial branca. Muito pelo contrário. Mas é que as pessoas brancas precisam entender que, embora não tenham culpa, tenham um legado, né? Tem uma bagagem histórica. E essa bagagem é de benefícios, de privilégios, de direitos, que nada mais, nada menos o direito de ser humano, de ser reconhecido como humano, né? E aí a gente vem discutindo sobre o que é branquitude, e já tem material bastante vasto em relação a isso, enquanto um lugar de fala e de privilégio em relação a olhar o outro, de positividade e tal. Mas eu tenho amadurecido a reflexão de que a branquitude é um lugar ontológico, né? É um lugar de existência racial. E é o lugar de existência racial de quem pensa o mundo e de quem constrói o mundo ao seu favor, né? E em detrimento do outro. Então, a gente precisa pensar esses processos. Por fim, uma frase que é muito reiterada e ultimamente muito, que é como eu posso contribuir com a luta antirracista. Essa é uma frase que a gente pode ver em vários materiais reproduzidos na diáspora africana, digamos assim. A gente vai ver esse tensionamento num filme, no documentário dos Panteras Negras, né, dos Black Panthers. A gente vai ver esse questionamento na biografia do Malcolm X. No Brasil, a maioria dos documentos históricos sobre o movimento negro, especialmente que pensam a história do movimento negro, né? As produções do Petrônio Domingues, do Amaury, do próprio Abdias Nascimento. Se a gente for ver minuciosamente, em alguma passagem, tem algum questionamento de um sujeito branco no sentido do que é que eu posso fazer, né? E a gente precisa refletir esse questionamento em várias dimensões, né? Muitas vezes esse questionamento vem com a demanda mesmo de direcionamento, né? E de norteamento no sentido mesmo da palavra norte, né? De saber o norte como referencial e de novamente voltar para o norte, que é o norte da branquitude. E espera-se uma receita de bolo, espera-se um passo a passo, espera-se o grande mestre dos magos, né? Chegar e dizer o caminho é esse. E há uma série de aspectos subjetivos nessa relação, tanto quanto a quem pergunta,
e quanto a quem responde, né? E geralmente eu tenho dito de que não existe essa receita de bolo e as pessoas brancas precisam estar dispostas a construir a diversidade de possibilidades de respostas em relação a isso. Inclusive, precisa estar disposta a receber o não das pessoas negras, precisa estar disposta a entender quando esse não é violento ou quando há quando esse sujeito branco é ignorado por esse outro do qual ele espera uma resposta, até porque as pessoas negras não precisam e não devem dar resposta nenhuma às pessoas brancas, né? Então, acho que o primeiro pressuposto de quem se predispõe a perguntar isso deve ser isso, né? De que ninguém lhe deve resposta a respeito disso. Que você é o sujeito que deve procurar. E aí eu trouxe aqui nesses slides uma série de questões psíquicas, subjetivas, objetivas também, relacionadas a esse lugar do branco que se propõe antirracista ou a essa branquitude fora do lugar, nas palavras do Hamilton Cardoso, né? E a culpa branca, eu já falei anteriormente, a Tatiana é exímia para refletir sobre isso. Temos o conceito de expropriação cultural, tem se discutido muito sobre apropriação e expropriação cultural. Eu trouxe explicitamente sobre a expropriação cultural no sentido de quando a branquitude tira do outro o processo constitutivo de algum elemento, e, historicamente, sobretudo, tem acontecido com elementos culturais, seja do povo negro, seja do povo indígena, né, do que a branquitude, a supremacia branca tem considerado o outro, né? E aí a gente pode, só no âmbito da musicalidade a gente teria uma série de exemplos para refletir expropriação cultural, né? Rock, reggae, jazz, enfim. O Complexo de Princesa Isabel, eu vou só falar e que fique aí a autorreflexão para vocês, ou coloquem no Google para pesquisar e vão procurar saber do que se trata, né? Mas alguns são muito óbvios, né? O Complexo de Princesa Isabel, aquele sujeito branco se coloca em uma postura salvacionista, né? Ou em uma postura de tentar construir um reconhecimento do qual não lhe cabe no processo de luta contra o racismo. O Complexo de Sem a Moça, novamente, é uma perspectiva de salvação, né, do povo negro. A ignorância perniciosa, o como que os brancos têm se colocado nesse lugar de eu não sabia, eu não sei do que se trata, eu não sabia que isso era racismo, ou eu nunca ouvi falar sobre isso antes, eu só estou sabendo disso agora. E uma perspectiva muito de tentar utilizar isso como uma resposta a algo que cometeu, no sentido racista mesmo do termo. A preguiça branca, que é realmente o processo de não se colocar a fazer um exercício que parta da sua existência no mundo e essa constante necessidade de exigir que o outro lhe dê respostas, né? Que o outro lhe diga qual é o caminho. Então, é preciso sair desse lugar e realmente dar a cara a tapa. Eu tenho colocado que o processo é de tentativa e erro, terão vários os erros, como historicamente, secularmente, a branquitude tem errado e vai continuar errando muito, e é preciso estar dispostos a arcar com as consequências dos erros que vão acontecer novamente. Então, a simulação, a crítica do discurso politicamente correto, que tem muito a ver em relação a esse medo de errar, né? E você cria uma assimilação praticamente plástica, né? Ensaiada, teatral, em relação ao politicamente correto, e na próxima oportunidade mais ligeira que ocorrer, a gente vai perceber que esse politicamente correto não é enraizado, né? Não é uma reflexividade tão profunda assim, não é algo tão amadurecido, embora a gente reconheça que é um processo para a vida, né? A desconstrução ou a tentativa de se colocar, ser um outro no mundo a respeito da racialidade. O sonho de deixar de ser branco, o fetichismo sexual por pessoas negras, a onipotência discursiva, o quanto que as pessoas brancas se colocam no lugar de saber tudo e de falar sobre tudo, e aí sim a gente reflete que este não é um lugar de fala a respeito da branquitude. Quando a gente está relacionando essa discussão, a gente está dizendo, bom, você não precisa falar
sobre tudo. Você não precisa falar sobre o que é ser negro, você não precisa falar sobre o negro vida, né? No máximo você vai conseguir dar conta de um negro tema. Mas é melhor que você fale sobre a branco vida e a branco tema. É exatamente isso, né? O tokenismo negro, né? O quanto que a branquitude tem utilizado, tem deturpado, digamos assim, a construção do ideal de representatividade. Então, tem 2 pessoas entre um grupo de 30, a negritude está representada, né? Então, essa ideia de tokenismo negro, no sentido de que os brancos têm constituído isso, têm possibilitado, digamos assim, alguns espaços, mais no sentido de dizer, bom, vocês estão representados, né? Eu pessoa branca, né? Complexo de Princesa Isabel, complexo de Sem a Moça, sou sensível à causa porque defendi que houvesse essa vaga, enfim. Então, são vários, existem muitos outros para serem refletidos, mas eu trago esse slide para a gente finalizar pensando o quanto que, na mais boa vontade que exista de uma pessoa branca se construir enquanto antirracista, a branquitude vai voltar lhe dizendo, lhe condicionando, digamos assim, a escorregar na casca da banana, né? A novamente expressar traços de uma branquitude que é estruturante mesmo da nossa colonialidade, né? Então, eu finalizo minha dissertação refletindo isso, o quanto que é impossível você ser branco no nosso sistema mundo colonial moderno e você não ser racista, né? E você ser branco e você dar conta de um antirracismo sem que você reproduza em alguma medida algo que lhe foi construído, porque, como eu mencionei, eu tenho percebido como realmente é uma postura ontológica, né? Esse sistema mundo que a gente vive constitui uma ideia de branquitude, de sujeito branco, que é impossível que sujeitos de boa vontade consiga se exaurir dela enquanto houver esse sistema. E aí o Fanon fala muito bem sobre isso, né? Que esse processo de reflexividade de antirracismo é um processo para se pensar o agora. Eita, chega, me desorganizei aqui nas ideias, né? Mas ele fala de que a possibilidade de ser não racista é uma possibilidade para quando não houver colonialidade racista, né? Então, é um processo de luta e de autorreflexividade no sentido de um futuro, né? De uma outra geração, quem sabe não existir esses processos de racialidade e racismo, e quem sabe de que não existe nem a demanda dessas políticas de racialização, como se tem pensado historicamente, né? Bom, acho que vai chegando no final, a gente vai começando a ficar desesperado, né, com isso. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Joyce. E se você puder descompartilhar a sua tela para a gente conseguir se ver melhor e dialogar. Também gostaria de pedir para todo mundo que está aqui no Zoom que, se quiser fazer perguntas, a gente pode também abrir a câmera e aí é só ir se inscrevendo e você pode fazer a pergunta tanto no chat como oralmente. Só queria comentar um pouco das falas, porque primeiro agradecer a dedicação com que vocês fizeram essas apresentações. Acho que é sempre muito trabalhoso se preparar, ainda mais no final do ano, então venho aqui reconhecer e parabenizar pelas falas que traz elementos muito importantes da gente perceber as nuances em que a branquitude, que se coloca em um processo antirracista, em um caminho antirracista, né? Mais do que pensar em uma identidade, brancos 100% antirracistas. Não se trata disso, né? Se trata, gosto muito quando você já se traz vários elementos que estão muito comuns nas redes sociais agora, né? Como que esse antirracismo branco de redes sociais muitas vezes cumpre uma função importante de publicizar o debate, que eu acho que é uma coisa que, enfim, gostaria de ouvir vocês também, né? Como que esse debate sobre branquitude está muito ainda na academia e nas redes sociais, e fico pensando
em estratégias de popularização desse debate, porque às vezes vou conversar com uma pessoa branca, pobre, que não tem uma grande formação intelectual, mas que é uma pessoa branca, e como, enfim, pensando em estratégias discursivas, né? Porque a gente aprende o racismo muito pelo discurso, a gente aprende a ser racista vendo outras pessoas brancas serem racistas, e o discurso tem uma importância muito grande, né? E gosto muito quando você traz essa questão dessa pergunta, né? Que acho que o título dessa mesa faz um convite a essa pergunta. Mas como nós, brancos, podemos contribuir com a luta antirracista? E é delicado e complexo, né? Definir o que é o antirracismo em uma definição curta e rápida, porque eu sinto que, sei lá, enquanto uma pessoa branca que está nesse caminho buscando se rever, é algo muito volátil, muito cheio de nuances, né? Não tem um caminho bem por aqui que você vai ser antirracista, você vai contribuir com a luta antirracista. Eu acho que essa disponibilidade ao erro e à responsabilização é muito cara. E, enfim, muito obrigada. Eu acho que essa sua sistematização, Ana Helena, do ressignificar reparação, reconhecimento, responsabilidade, lembra muito também aqueles 5 passos, né, da Grada Quilomba, que ela traz a negação, a culpa, a vergonha, reconhecimento, reparação. E ao ler o livro, né, a impressão que eu fiquei, mas o que vem depois da reparação? Como é possível reparar algo que continua em curso, né? Porque o racismo continua e, ao mesmo tempo, essas políticas de reparação são fundamentais. E, enfim, fiquei muito feliz de ouvir vocês duas, porque acho que vocês atualizam de uma maneira nada apaziguada a complexidade desse debate, a tensão que muitas vezes algumas pessoas brancas podem sentir, porque falar do racismo em primeira pessoa é algo muitas vezes novo, né, para muita gente que vai se percebendo como branco e o que eu tenho a ver, qual é a parte do meu latifúndio nessa terra. E muito bom ouvir vocês. E eu acho que o Alessandro Lecas tem uma pergunta, e se ele quiser fazer a pergunta oralmente, pode fazer aqui. Queria agora passar a palavra para ele. Oi, Alessandro. Pode falar, Bárbara? Pode falar. Então, é só agradecer as falas, achei as 2 falas muito boas. A pergunta que eu tinha feito é para a Ana Helena, que eu tinha meio que pedido para perguntar da possibilidade dela falar um pouco mais exatamente sobre o fator da reparação, né? Porque nós temos aí leis que, por exemplo, a lei de cotas, que eu acho que eu mesmo sou fruto da lei de cotas na universidade e funcionou muito, mas ao mesmo tempo, como a própria lei 10.639 sobre o ensino de história da cultura afro-brasileira, por mais que seja uma lei totalmente importante e fruto de diversos movimentos sociais que brigaram por essa lei, ao mesmo tempo nós temos aí diversas formas de você inviabilizar que essa lei seja exercida de forma incisiva, no sentido de que, por exemplo, quando você vai executar essa lei nas escolas, às vezes ela está num box, num livro didático, sabe? Tipo, algo que não está dentro do conteúdo ali do livro didático. Aí eu queria meio que perguntar um pouco para ela sobre essa questão da reparação, no sentido de tentar pensar essa equação de como realmente pensar essa reparação através da lei mesmo, no sentido de que uma lei que efetivamente funcione, né? E essas leis que, por mais que sejam importantes, ao mesmo tempo, são inviabilizadas. Era mais ou menos isso, e mais uma vez agradecer as falas. Gostei bastante. Obrigada pela pergunta, Alessandro. Alguém gostaria de fazer uma outra colocação para a gente dialogar também? Eu posso entrar na pergunta com a mesma linha, a mesma questão do Alessandro. Porque, na verdade, a lei, me parece que ela foi, na sua definição e na sua estratégia, ela deixou um grande espaço em aberto. Porque a lei obrigava a escola fundamental, obrigava o ensino médio, mas a lei nunca obrigou a universidade. Eu me lembro que houve uma discussão sobre isso na PUC, e a justificativa da PUC, eu ouvi isso na PUC quando eu cheguei na PUC há 10 anos só. Eu ouvi isso.
Não, nós não temos obrigação de inserir isso no currículo de letras, porque a lei obriga o ensino fundamental e médio. Quer dizer, é o cúmulo, porque a universidade está preparando quem vai dar aula do ensino fundamental e médio, mas não se sentia obrigado pela lei. Então, isso foi uma das coisas, eu acho que mais graves, é que a lei não conseguiu atingir, digamos, um lugar formador, né? Não sei, eu queria, também era legal ouvir a Ana Helena sobre isso. E parabenizar, Ana Helena, gostei muito da sua apresentação, muito mesmo. Gostei muito dos seus 4 caminhos. E aí eu tenho uma segunda pergunta, porque eu vou pegar o carona em Bárbara. Eu queria que você confrontasse um pouco, porque eu gosto muito dos seus 4 caminhos. E sou muito crítica a alguns caminhos de Grada Quilombo. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Eu, Eneida? Não, ouvi. Ah, tá. Você lembrou Grada Quilombo Sim, aqui? sim, Vou pegar sim. a questão que Bárbara trouxe. Passo a palavra para vocês. Joia. Bem, agradeço aí. Acho que vou juntar as duas coisas. Vou pensar as duas reflexões e perguntas juntas, né? Porque enfim, vamos pensar. Uma é que sim, esses processos eu comecei a pensar lendo o livro da Grada Quilombo. Inclusive, a Joyce trouxe o Fanon, a gente vai fazer aqui um apanhado, pensar Fanon, Grada e Paul Gilroy. Botar os 3 aqui em diálogo com a gente também, porque na realidade a Grada, quando vai trazer esses processos, ela fala que é o Paul Gilroy que fala isso numa fala pública, né? E ela vem e reproduz isso no livro. Ela está falando, e eu gosto de pensar isso e trazer isso, né? Trazer o Paul Gilroy, porque o Paul Gilroy, ele vai lá em Fanon, né, que a Joyce trouxe, e ele fala que realmente a gente só vai conseguir pensar, ele inclusive não fala antirracismo, mas ele só vai pensar ele traz a ideia de humanidade planetária. Eu nem gosto muito desse termo planetário, porque parece que a gente não vai conseguir resolver isso no planeta Terra. Eu acredito que a gente vai, né, continuar lutando, não sei se a gente vai resolver, mas continuar lutando no planeta Terra. Mas ele usa o termo planetário, ele fala que a gente só vai conseguir construir uma humanidade planetária, que é essa humanidade que respeita todas as pessoas, quando a gente findar completamente com a política racial. E aí ele vai, que é exatamente o que Fanon, ele se inspira em Fanon e diz isso, ou seja, a gente tem que combater uma política racial que é, né, posta na violência, na desigualdade, na decolonialidade, na imposição de imperialismos e colonialismos. E aí, eu acho que em algum momento, né, desses tantos nossos momentos públicos, eu fico pensando que Paul Gilroy deve ter falado isso publicamente, ou enfim, não sei se isso está em texto, mas a Grada Quilombo vai no sentido de diálogo com ele e traz esses processos. Ela fala desses primeiros momentos porque ela é da psicanálise, né? Ela também, assim como Fanon, ela vai falar da psicanálise. Então, ela no início traz a culpa, a vergonha, né? Que são etapas de uma subjetividade, que a Tatiana Nascimento também trabalha de forma maravilhosamente bem, a questão da culpa branca. Então, te respondendo, eu vou depois voltar para a lei, mas te respondendo um pouco, Eneida, eu não sei se eu tenho críticas, eu não tenho críticas à Grada Quilombo, não. Eu acredito que ela traz, desde a construção da subjetividade, porque ela está dialogando com o Fanon e com o Gilroy, né? E aí, quando ela traz a culpa, a vergonha, eu não gosto da palavra estágio, mas são processos que estão na construção do psique. É quando você vai confrontar o seu psique. Apesar de trazer esse processo da ressignificação, todas os meus 4 processos, eles estão pensando muito o sujeito social, o sujeito em sociedade. Mas é porque como eu me coloco, como eu venho do serviço social, né? Eu venho do direito do serviço social, ou seja, de 2 campos que realmente não conseguem deixar de pensar o sujeito social, né? Então eu acabo que não vou como ela lá apesar de comungar, eu concordo com ela. Eu acho que são etapas. E uma coisa também interessante,
para a gente não pensar etapa e estágio como momentos processuais que são estanques. Não são. Você pode sentir culpa, vergonha, ao mesmo tempo tentar reparação. Então, por isso que eu gosto da ideia de processo, né? Eu acho que a ideia de momentos processuais, porque eles são... Você pode, inclusive, sentir todos eles ao mesmo tempo, você pode ficar parado em um, né? É isso que a Joyce traz, a questão dos meus avós foram muita gente branca, a gente sabe disso, né? Nós sabemos isso como brancas, que para na culpa. E aí fica estagnado, ou para na vergonha, ou no momento da vergonha tenta ir para outro momento. Então, eu gosto muito da ideia dela, eu gosto dela fazer esse diálogo com o Gilroy, porque eu acho que está comungando com a trajetória também da obra de Fanon, né? Gilroy, ele vai mais, porque ele está pensando a colonialidade, ele também está pensando nesse processo filosófico, né? Ontológico, como a Joyce colocou. O Gilroy está pensando isso, assim, a gente tem a política racial, é uma narrativa hegemônica, né? Então, é sobre isso que ele está debruçado. Com relação à lei, Alessandro, olha, eu vou lhe falar, é um problema. Eu sou eu me coloco como uma ativista, assim, em defesa da lei. Bem, lei como lei, pensando agora Brasil, né? A gente tem um problema com a implementação de lei no Brasil e aplicabilidade de lei no Brasil. E a gente tem, junto a isso, um problema abissal, nevrálgico, que é o racismo. Então, juntando esses dois problemas, a gente tem essa não efetivação, né, essa não aplicabilidade completa por 17 anos, a lei tem 17 anos. Agora, eu acho... A primeira questão é que a lei é muito curta, né? Tem a lei federal ali, é pequenininha. Só que depois da lei tiveram decretos e tiveram parecer. Porque, por exemplo, em 2004, a professora Petronília Domingues, né? A Petronília Rodrigues, ela fez um parecer, né? Parecer 0204, que ela traz, inclusive, todos os princípios de constituição da lei, né? Uma outra coisa é que na faculdade o MEC já tem um decreto que as faculdades têm que trabalhar os estudos das relações étnico-raciais em todas as disciplinas. Não é a Lei Federal 10.639, mas é um decreto de obrigatoriedade nas universidades. Esse discurso da PUC, fico muito triste com isso, é uma pena, porque a PUC tem tantos avanços, né, com o NIREMA. A PUC avançou em tantas questões, inclusive, bem, a PUC tem história com Lélia Gonzalez. Eu sou um pouco fã, mas claro que fazendo a crítica, né? Também não vou ser aquela fã louca de não fazer a crítica. Toda universidade reproduz discurso hegemônico. Mas... Não, só para não generalizar. Na verdade, é um erro meu de generalização. Certo? A PUC tem uma história. A discussão se deu do Departamento de Letras no momento de fazer uma reforma curricular, especificamente a reforma curricular do Departamento de Letras, que é onde eu atuo, entendeu? E eu fiquei abismada com o argumento. Não, é terrível. Não, eu acho um argumento de ficar abismada e de combater profundamente. Com relação às escolas, um convite que eu faço às pessoas é assim, eu sempre falo isso para mães e responsáveis. Uma primeira coisa, se você tem filhas e filhos, pergunta na sua escola como é que está a aplicabilidade da lei, né? Vai olhar ali, falando agora de um campo, primeiro, micro, para pensar o macro, né? Observa como é que é. Olha, por exemplo, isso. A questão da lei não é uma questão, como acho que alguém colocou, acho que a Rose colocou aqui, né? A questão da implementação da lei não é ficar no 20 de novembro, não é ficar em dizer, olha, a gente faz aqui uma atividade em literatura em português. Não, inclusive a doutora Petronília fala isso. Ela fala, se as pessoas tivessem dado atenção à lei tal qual ela merece, essa lei ela é um processo de reconfiguração civilizatória. Porque você tem que mudar exatamente isso, o currículo, você tem que olhar toda a proposta pedagógica, todas as disciplinas tem que implementar. Então, assim, enquanto cidadã,
uma coisa que a gente pode fazer no processo de reparação é acionar o Ministério Público. As escolas que não estão implementando podem ser cutucadas a partir do Ministério Público. É ruim você pensar via do direito, porque eu acho que a sociedade tem que se transformar. Eu sou mais a favor da transformação na educação, mas a gente tem que usar todas as vias. Então, uma via possível é a gente começar a acionar esse lugar do direito, que inclusive, a nossa ferramenta, já que a gente está falando de lei. Então, o Ministério Público pode olhar para isso, pode atuar em relação à efetividade. Junto a isso, eu acho que também, como cidadão e cidadã, a gente tem que fazer esse esforço coletivo de divulgação da lei, de campanha a favor da implementação da lei, de ir nas escolas, perguntar se as escolas estão implementando enquanto uma reconfiguração de projeto pedagógico ou se é só essa mudança de conteúdo. Outra... Eu estou com o microfone. Outra questão que é falaciosa é essa questão de que não tem material. Isso é um discurso extremamente possível de combater, porque a coisa que a gente mais tem é material para a implementação dessa lei. Inclusive, o professor Kabengele Munanga, junto com a professora Nilma Lino Gomes, tem um livro chamado Para Entender o Negro no Brasil. É um livro didático, né? É um livro que, inclusive, é um livro para professor. Tem a versão professor e tem a versão estudante. É um livro que foi feito pelas secretarias para colocar. Fora isso, a Joyce, inclusive, trouxe toda a trajetória do movimento negro. O que a gente mais tem é um acervo bibliográfico enorme construído pelo movimento social negro no Brasil. Quer dizer, pensando no Brasil, porque quando eu afirmo no Brasil, é que eu digo que cada localidade brasileira vai pensar suas racialidades de forma diferente. E tem material para isso. Fora uma questão federal, a gente também tem que entender que existe material nas suas localidades. Então, a gente pode, eu acho que duas formas de atuar na reparação. E, claro, tem outra forma também, né? Se convidando aqui, eu não sei, mas quem trabalha no governo, quem trabalha nessas áreas que podem realmente, quem trabalha dentro de escola, quem trabalha dentro, esse convite que eu faço a pais, mães e responsáveis, faço também a professores que estão dentro de escola. Quem está dentro de escola começa a cutucar. Isso, pessoas brancas e pessoas negras. Porque, por exemplo, uma vez a gente fez uma pesquisa em São Paulo, nos CELS, sabe, os CELS em São Paulo. E aí a gente foi perguntar por que não se estava implementando um projeto que a Secretaria de Cultura de São Paulo tinha, chamado Projeto Africanidades. E aí a maioria das gestoras dos CELS falaram que não estava implementando porque não sabia muito bem como implementar e que geralmente quem fazia isso era a professora negra ou o professor negro. Então, a gente não pode dar a responsabilidade, individualizar uma responsabilidade que é da sociedade, já que a gente tem uma lei federal para fazer essa ação afirmativa, porque a Lei 10.000 é uma ação afirmativa, né? A gente também tem essa questão de que a gente separa. A gente acha que as cotas é ação afirmativa e a Lei 10.000 não é. Todas são ações afirmativas, né? E a Lei 10.669, junto com a 11.645, é uma ação afirmativa muito potente, porque ela para mudar essa base, né? Ela é infantil, ainda nem é só ensino fundamental, é infantil, fundamental 1, fundamental 2, médio e universidade. A gente tem argumentos em lei para fazer com que a universidade também se coloque nessa postura, né, de implementação. Eu não sei se eu te respondi, Alessandro, acho que a Rose também falou algumas coisas aqui, Neida, mas é isso, é muito difícil, não é um caminho fácil, não, mas eu acho que ele tem que ser feito nessas esferas, sabe? Enquanto cidadã, nessa atuação mesmo ativista enfim, a gente hoje tem as redes sociais, né? Porque a rua está com toda essa complexidade de crise sanitária, mas que também é um espaço de luta, mas dessa divulgação na parte de educação, né? Tem uma empresa social chamada Afroeducação, que ela tem uma luta histórica para a implementação da lei. E ela tem uma campanha chamada
vamos tirar a lei do papel. Eles, inclusive, lançaram agora um vídeo super interessante com professores conversando. O vídeo é bem interessante, são professores conversando e mostrando uma conversa de sala de professores e como é que essa questão vai sendo diluída pela fala da professora branca racista, enfim, a diretora também não dando muita bola, assim. Então, a ideia é vamos acionar nossas redes e chegar ao ponto de acionar o Ministério Público, que tem que trabalhar para a efetividade da lei. A gente está falando de lei, a gente tem que acionar o jurídico também, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar nessa esfera também. Ótimo. Ana Helena, só antes de passar a palavra para a Joyce, a Carmen Luz trouxe um ponto aqui no chat que eu acho importante, talvez você tenha essa informação. Existe algum artigo dentro dessa lei que obriga essa lei a ser aplicada nas universidades ou não existe nada sobre isso? Artigo, não, porque a lei é só um artigo, né? Ela refaz o artigo 24 da lei 9394, né? A lei LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Então, a Lei 10.609, ela é uma revogação de uma lei da LDB. Agora, tem um decreto no MEC, eu não consigo te dizer o número agora, mas tem um decreto no MEC que obriga as universidades, tanto que tem universidades privadas, eu não sei se já aconteceu na PUC, mas que o MEC atua e o MEC vai lá na universidade fazer aquele... Não tem um momento que faz uma avaliação, né? Uma visita do MEC, e na visita do MEC eles vão observar se há implementação de estudos de relações étnico-raciais naquela universidade. Então, agora eu não consigo te dizer qual é nesse momento, mas não é, digamos, não está atrelado à Lei 10.639. A Lei 10.639 é uma lei bem pequenininha que revoga o artigo 24 da 9394 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É uma lei bem pequena. Mas depois da 10.639, você tem resoluções e decretos que inclusive existe nesse momento fake news, vira e mexe, não sei se vocês recebem. Eu, pelo menos, vira e mexe, recebo no WhatsApp uma mensagem que essa lei foi revogada, que não existe mais a lei 10.639. Isso é uma fake news. Isso não aconteceu. Isso é uma fake news. Mas vira e mexe, não sei se vocês já receberam. Eu recebo isso no meu WhatsApp. Acho que eu já recebi, sim. Que caos, olha. O que há é que é uma dificuldade maior, porque a gente tem hoje um governo fundamentalista, conservador, né, e racista. Então, a gente tem mais dificuldade de implementar. Por exemplo, outro discurso que as escolas privadas fazem muito também. Não, isso não é comigo, isso é para as escolas públicas. Não está dito na lei que isso é para a escola pública, é para todas as escolas públicas e privadas. Mas é um discurso muito grande nas escolas privadas de dizer não, isso não é com a gente. Outra coisa também que eu já escutei numa escola em São Paulo foi a gente não sabe o que fazer porque não tem pessoas negras na escola. A maioria das pessoas aqui são brancas, então a gente não sabe o que fazer. Então, assim, tá junto com as frases aí que a Joyce trouxe. Essa é uma frase que eu escutei de uma diretora de uma escola em São Paulo. Acho... Posso falar, Bárbara? Claro, a gente está com o tempo um pouquinho apertado, então peço só que as colocações sejam breves, porque a gente ainda quer viajar, mas pode falar sim, claro. Ana, primeiro, muito obrigada pela fala, sou sua fã, eu assisto lá o seu programa com a Paola, então acho deslumbrante o trabalho que vocês estão fazendo, muito importante, que responde aí um pouco aquela pergunta que a colega colocou ainda há pouco, como contribuir para uma luta antirracista, né? O que o branco tem que fazer. Mas eu tomei a palavra só para frisar a importância desse artigo que você falou. Porque quando a gente tem esse artigo, essa informação
disseminada, a gente resolve muita coisa, inclusive uma certa estratégia do racismo e da branquitude entre não deixar muito claro que isso é uma lei e colocar quase como uma benesse para algumas estratégias dentro da própria universidade e das próprias escolas. Parece que é uma questão quase de uma boa vontade de uma determinada diretora, de uma determinada professora, e que, em sendo uma boa vontade, ela pode acontecer ou não. E pode também acontecer de vez em quando. Então, é muito importante você ter colocado isso, a gente disseminar essa informação como uma estratégia. Inclusive, convoco as pessoas brancas, que isso é uma ótima arma para as pessoas brancas, que são maioria dentro das universidades, entrar nessa luta de disseminar essa informação. Então, era só isso mesmo, e muito obrigada pelas falas. Obrigada, Bárbara, desculpa aí, viu? Imagina, ótima pergunta, é importante a gente entender esses mecanismos de dissimulação que são uma estratégia para deixar essa lei inoperante em vários aspectos, né? Mas obrigada, Carmen. Pode falar, Joyce. Agora é o desafio de... depois de tantas ideias, mas eu ainda não li o texto da Grada Quilomba, mas tem sido bastante citado em alguns espaços essa questão das fases, né, das características. Não sei exatamente como ela está abordando, mas eu tenho um certo trauma em relação a essas sistematizações, porque na minha banca de defesa eu utilizei uma parte, inclusive, da Cida Bento, que ela trata sobre os estágios do modelo de desenvolvimento da identidade racial branca. E, inicialmente, eu achei fantástico como ela sistematizou a Kiron, né? Que é até ela traz como referencial também uma intelectual estadunidense, que agora me foge da memória o nome. Sim, e eu sistematizei, trouxe, inclusive, refletindo com material de campo, e a minha banca vetou totalmente, e ainda colocou como condição para a publicação tirar essa parte da dissertação. Foi a única condição da publicação, né? Foi tirar essa parte e tirar o nome de algumas pessoas de alguns discursos que poderiam ser vexatórios, né? Poxa, mas eu fiquei com um certo trauma em relação a essas sistematizações, né, que trazem estágios, fazem muito, embora eu compreenda que foi até minha argumentação na banca, né, de que eu não estava trazendo como um processo evolucionista, a Cida Bento não traz como um processo evolucionista e tal, mas enfim, estou traumatizada até hoje com com esse feito. Sobre a questão da Lei 10.639, que a gente vem refletindo sobre o processo da discussão nos espaços acadêmicos, salvo engano, anteriormente a Sueli Carneiro estava aqui, né, discutindo no evento, e trazer o conceito dela de epistemicídio para a nossa realidade, refletir isso. O José Jorge de Carvalho, que tem me orientado no doutorado, ele tem trazido para a gente o desafio de fazer um epistermômetro, né? Que é a gente refletir nos nossos cursos como é que se configura o caráter racial da constituição dos intelectuais tidos como base, né? Dos programas mesmo de disciplinas, né? Refletir a nossa formação como um todo. E aí foi um processo mesmo de chuva de ideias que eu vim refletindo várias coisas, a última fala da Ana Helena. E, nesse sentido, por exemplo, ele tem proposto uma disciplina que é o Encontro dos Saberes, e leva intelectuais fora desse espaço acadêmico, branco, científico, né? Para discutir elementos centrais e para a gente refletir uma série de fatores, né? A aproximação, por exemplo, com o termo contracolonial, o conceito de contracolonialidade do Nego Bispo, que é um quilombola, e publicou um livro sobre isso, por exemplo. Eu tive a oportunidade nessa disciplina, né, do José Jorge de Carvalho. Então, é isso. A universidade é um espaço branco, colonial, supremacista, e a sua estrutura, a sala de aula, os professores, as disciplinas, os cursos, toda a formação passa por isso, né? Passa por essa colonialidade, é fundada nessa colonialidade. Então, a gente tem um desafio imenso,
que é tensionar isso, sacudir isso, e as cotas raciais é um processo elementar para que isso aconteça, né? O novo público que chega nas universidades, que na verdade tensiona essa estrutura que traz a demanda de outros saberes nessa constituição e nessa formação. Então, são vários desafios que a gente tem pela frente, né? Para pensar em todos os âmbitos da sociabilidade. E, por fim, a Ana Helena falou, né, sobre um dos argumentos que ela ouviu na escola, né, de que só tinham pessoas brancas e, por isso, não sabiam como lidar. E, recentemente, eu estava fazendo um curso sobre atuação antirracista no serviço social, que eu sou assistente social, e um dos argumentos das colegas, e isso é reiterado muitas vezes, é que o nosso público, o nosso sujeito-alvo, o nosso público ao qual a gente atende é majoritariamente de pessoas negras. E aí um primeiro passo é quebrar isso, né? De que a gente precisa entender racialidade, de que a gente precisa construir uma perspectiva antirracista, tão porque somente a gente atua com pessoas negras, não? A gente precisa entender a racialidade das estruturas sociais, porque se trata de estruturas, se trata de todas as nossas relações, né? De todos os âmbitos da nossa vida. Então, no serviço social, por exemplo, é um curso que tem uma base, atualmente, né, marxista, que reflete os parâmetros de classe na sociedade de classes mesmo, né, voltada para o antagonismo, digamos assim, para as relações de trabalho, mas não se reflete como é que raça é um parâmetro tão quanto estrutural, né? Então, a gente tem uma lacuna imensa aí em relação a isso, e a gente precisa entender e racializar, não porque a gente lida com sujeitos negros ou não, a gente precisa porque a gente está sendo racializado o tempo todo, porque a gente vive sob essas condições de colonialidade, né? E, bom, tentando fazer uma síntese bem corrida, é isso. Muito obrigada, Joyce e Ana Helena. Peço desculpas às pessoas que fizeram perguntas, mas a gente acabou extrapolando o nosso tempo e a gente vai precisar encerrar. Só queria pedir que vocês fizessem breves considerações finais e que nós que estamos aqui nessa conversa, que essa conversa possa servir como uma forma de abrir os caminhos que não são seguros, caminhos que não estão pavimentados, para que um outro comum, para que um outro pacto civilizatório, de que nós, pessoas brancas, a partir desse lugar e não apesar dele, a gente possa enfrentar e desmantelar o racismo nosso de cada dia. Então, queria mais uma vez agradecer a todo mundo que participou, interagiu aqui no chat, no YouTube. E muito obrigada, eu fico muito feliz e honrada de ouvir vocês também, intelectuais tão jovens que trazem um debate com tanta seriedade e complexidade. E termino aqui agradecendo e gostaria de ouvir as breves considerações finais, por favor. Quer começar? Não sei. Quer começar? Eu já falei achando que eu estava no meu momento de considerações finais, mas acho que é só agradecer mesmo, dizer o quanto é importante esses espaços, né, de trocas e todos nós, acredito, estamos muito ansiosos para possibilidades presenciais dessas construções, né? Realmente, nos últimos 6 meses, acho que a Ana Helena também provavelmente esteja passando por isso, eu tenho sido muito convidada para discutir isso, então é um assunto que está efervescente, e como a Bárbara iniciou as considerações finais, digamos assim, é algo que a gente precisa submeter a um processo de popularização, né? Eu acredito que o rap é muito forte nesse aspecto e é muito importante, mas a gente precisa realmente estabelecer outras formas, né? Quem está também nos espaços escolares, né? Pensar, inclusive, como um rap pode ser instrumento pedagógico, né? De reflexão sobre branquitude, sobre racialidade, sobre racismo e tudo mais. Eu disse que eu já tinha finalizado, mas já estou falando um bocado de novo, né? Então é isso, agradecer, e a gente está fazendo a nossa obrigação, né? Como diz Manhinha, quando a gente faz uma coisa, a gente não está fazendo nada além do que seja a nossa obrigação mesmo. Obrigada, muito inspiradora sua fala.
eu só queria, uma coisinha comungar com o Joyce, que eu queria falar que eu sofri isso também na minha banca, também sou do civil, quer dizer, venho do direito, mas também fui no serviço social, então também usei a Janete Helm, e eu escutei a mesma coisa na banca, que é a questão, eu acho que é uma questão do serviço social, por causa do estágio, né? A ideia de evolucionista do estágio, mas eu acho que a gente agora está pensando, por isso que a Grada Quilombo, ela me parece, né, que ela traz como processo, né? Por isso que um momento pode se interseccionar com outro momento, mas era só porque eu queria também falar que eu também sofri, fiquei rindo por causa disso, porque eu me identifiquei. Mas, por fim, eu sei que a gente não vai conseguir pergunta, mas eu vi aqui, eu dei uma olhada no chat, eu queria muito falar para a Ana Paula, que é do direito, que aí na PUC vocês têm uma mulher de referência no direito, que é a Tula Pires, né? Então eu acho que a Tula ajuda muito a essa reflexão, e não vai dar para falar, enfim, como o direito, como é que a gente pode pensar o direito, mas eu queria muito falar da Aline Andrade também, tem um trabalho maravilhoso. A Aline Andrade tem um livro sobre teoria crítica racial e pensando comunidades quilombolas, e agora, recentemente, o Adailton Moreira, que foi também para o Prêmio Jabuti, né? Ele foi um dos indicados do Prêmio Jabuti, que é episteme... Como eu mudei de lugar, não estou no meu escritório, mas chama Pensando como Negro, acho que é Adailton Moreira. Então, E aí, nesse sentido, o meu agradecimento e minha reflexão é assim, a luta é para a gente mudar a estrutura, né? A partir da Lei 10.609 e todos essas cutucadas que a gente tem que dar nas estruturas das universidades. Enquanto isso, eu vou aqui trazer uma fala da Clélia Prestes, que é uma psicóloga social, que trabalha na AMA Psique, e que eu dividi uma mesa com ela, e ela falou uma coisa belíssima, que ela também, inclusive, disse que não é uma fala só dela, mas é uma fala das mulheres negras, que mudem, professoras que estão aqui, né, professores e professoras que estão aqui, mudem sua bibliografia. É também uma atitude, né, uma atitude que você pode fazer, essa prática, né, esse processo da praxis, ela está nessas pequenas coisas, que é essas ressignificações em diversos âmbitos. Então, olhem as suas emendas e introduzam literatura negra, literatura afrodiaspórica nas suas emendas, que isso também é um processo de ressignificação, né? E para as pessoas brancas, eu falo isso, acho que eu já falei, não sei se eu falei junto quando eu estava com a Joyce, mas a gente está sempre em tantos lugares, mas pessoas brancas, né? O convite é de ler literatura negra e negra diaspórica para se encontrar, para encontrar a denúncia que os escritores e as escritoras negras fazem em relação à branquitude enquanto estrutura e às brancas e brancos enquanto identidade subjetiva e identidade social, né? Então, esse acho que o meu recado, né, Bárbara? Esse é minha reflexão e meu agradecimento. Fico muito feliz. Infelizmente, é aqui ainda na nossa roda de conversa quadrada, mas não vejo a hora de poder estar na PUC de novo e também em tantos outros espaços. Então, agradeço muito. E também de estar de novo com a Joyce, foi um prazer. E obrigada, é isso. Nós estamos juntas, juntos e juntos. Muito obrigada a vocês. Espero que a gente possa continuar essa longa conversa, esse longo processo. Muito obrigada, gente.